Neste vídeo, falamos sobre o fascinante desenvolvimento da biologia ao longo de milhares de anos. Eu te explico como o conhecimento sobre a natureza e os seres vivos cresceu desde os antigos egípcios até descobertas modernas, como o CRISPR e o Projeto Genoma, e como isso influencia o mundo de hoje. Há mais de 4.000 anos, os egípcios estudavam plantas e animais para a medicina. Eles conheciam ervas medicinais e mumificavam os mortos. Suas observações eram práticas, mas não sistemáticas. A biologia ainda não era uma ciência. Ajudava no dia a dia. No século IV a.C., Aristóteles descreveu animais e plantas. Ele dividiu os seres vivos em grupos, como os vertebrados. Seus alunos reuniram conhecimento sobre a natureza. Esses trabalhos foram o começo da biologia. As ideias de Aristóteles marcaram séculos. No Império Romano, Plínio o Velho escreveu sobre animais e plantas. Sua obra, História Natural, era uma enciclopédia. Os romanos usavam a biologia na agricultura e na medicina. Seu conhecimento era prático. Faltavam experimentos. Na Idade Média, a biologia na Europa estagnou. Mosteiros preservaram conhecimentos antigos, por exemplo, sobre plantas medicinais. No mundo islâmico, estudiosos como Al-Nawari estudavam plantas. Suas traduções ajudaram depois. A biologia era fortemente influenciada pela religião. No século XV, começou o Renascimento. Pesquisadores como Leonardo da Vinci estudaram anatomia por meio de desenhos. Naturalistas coletavam plantas e animais. Novos conhecimentos cresceram com descobertas. A biologia ficou mais precisa. No século XVII, Anthony van Leeuwenhoek inventou o microscópio. Ele viu seres minúsculos como bactérias. Suas descobertas mostraram um mundo novo. A microscopia mudou a biologia, tornou visível o invisível. No século XVIII, Carl von Linné criou um sistema de classificação. Ele deu nomes em latim a plantas e animais, como Homo sapiens. Sua obra Systema Naturae foi revolucionária, organizou a natureza. Linné tornou a biologia mais clara. No século XVIII, médicos como Andreas Vesalius estudaram o corpo humano. Eles dissecavam cadáveres e corrigiam erros antigos. Seus livros tinham desenhos detalhados. A anatomia tornou-se científica. Ajudou a medicina. Em 1809, Jean-Baptiste Lamarck sugeriu que as espécies mudam. Ele acreditava que características adquiridas eram hereditárias. Sua ideia estava errada, mas foi importante. Estimulou debates sobre a evolução. Lamarck foi um pioneiro.
Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Ele explicou a evolução pela seleção natural. Espécies se adaptam e os mais fortes sobrevivem. Sua obra revolucionou a biologia. Darwin é influente até hoje. Na década de 1860, Gregor Mendel experimentou com ervilhas. Ele descobriu como características são herdadas. Suas leis da herança foram revolucionárias. Depois, ele foi chamado de pai da genética. Seu trabalho ficou muito tempo esquecido. Em 1839, Matthias Schleiden e Theodor Schwann propuseram a teoria celular. Disseram que todos os seres vivos são feitos de células. Essa ideia foi um marco. Uniu biologia vegetal e animal. Células se tornaram centrais. No século XIX, Louis Pasteur fundou a microbiologia. Ele mostrou que germes causam doenças. Pasteur desenvolveu vacinas, por exemplo, contra a raiva. Seu trabalho salvou vidas. A microbiologia virou um ramo próprio. No final do século XIX, muitos aceitaram a teoria da evolução de Darwin. Achados fósseis, como dinossauros, a apoiaram. Biólogos buscavam ligações entre espécies. A evolução virou a base da biologia. Explicou a diversidade da vida. Em 1953, James Watson e Francis Crick decifraram a estrutura do DNA. Eles encontraram a dupla hélice que armazena genes. O trabalho de Rosalind Franklin foi decisivo. O DNA explicou a herança quimicamente. Foi um avanço. Na década de 1970, a genética cresceu rapidamente. Cientistas aprenderam a manipular genes. A engenharia genética criou plantas e remédios novos. Foi controversa, mas poderosa. A genética molda a biologia moderna. No século XIX, surgiu a ecologia. Ernst Haeckel estudou como seres vivos interagem com o ambiente. Ecólogos pesquisaram cadeias alimentares e ecossistemas. Problemas ambientais tornaram a ecologia mais importante. Ela protege a natureza. No século XX, a bioquímica estudou moléculas nas células. Pesquisadores como Hans Krebs explicaram como as células produzem energia. Enzimas e proteínas foram compreendidas. A bioquímica une química e biologia. É central para a medicina. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina. Foi o primeiro antibiótico contra bactérias. Químicos produziram em massa.
Os antibióticos salvaram milhões de vidas. Mudaram a medicina e a biologia. Nos anos 1950, surgiu a biologia molecular. Ela investiga como genes e proteínas funcionam nas células. Técnicas como PCR copiam DNA. A biologia molecular é muito precisa, impulsiona a pesquisa. Nos anos 1960, o movimento ambiental cresceu. Biólogos alertaram contra pesticidas como o DDT, que prejudicavam animais. Livros como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, foram influentes. A biologia ajudou a proteger a natureza. O meio ambiente virou tema. Em 1996, a ovelha Dolly foi clonada. Foi o primeiro mamífero clonado. A clonagem mostrou o que a biologia pode fazer. Gerou debates sobre ética. A biologia precisa ser usada com responsabilidade. Em 2003, o projeto Genoma Humano foi concluído. Ele mapeou todos os genes do homem. Os dados ajudam a entender doenças como câncer. A genômica é um novo ramo. A biologia ficou digital. No século XXI, começou a biologia sintética. Pesquisadores constroem genes e células artificiais. Criam organismos para medicina ou energia. A técnica é empolgante, mas arriscada. Muda a biologia. Biólogos pesquisam a diversidade da vida. Descobrem novas espécies, por exemplo, nos oceanos. Mas espécies morrem pelo aquecimento global. Proteger a biodiversidade é importante. A biologia ajuda a cuidar da Terra. A biologia estuda o cérebro. Neurocientistas como Santiago Ramon e Cajal mostraram como os nervos funcionam. Hoje pesquisam memória e doenças como Alzheimer. O cérebro é complexo. A biologia busca respostas. Em 2012, o CRISPR foi desenvolvido. Ele corta o DNA para mudar genes. A técnica pode curar doenças, mas é controversa. A edição genética transforma a biologia. A ética continua sendo um grande tema. Biólogos estudam como o clima afeta animais e plantas. Corais morrem e espécies migram. Desenvolvem soluções, como a agricultura sustentável. A biologia ajuda a salvar a Terra. É uma tarefa urgente.
A biologia é ensinada nas escolas para explicar a natureza. Experimentos como dissecação ou cultivo de plantas encantam os alunos. Professores mostram evolução e células. A biologia inspira jovens cientistas. É uma ciência-chave. Hoje, a biologia está em todo lugar, na medicina, no meio ambiente e na tecnologia. Pesquisadores desenvolvem vacinas e salvam espécies. Tecnologias como IA ajudam nas análises. A biologia melhora nossa vida. Continua emocionante e importante.